Jornal da Manhã. Entrevista. 8h25. Eu estou recebendo aqui com a nossa querida Rosana Pires, a Francine Galeto e o Jorge Galeto. É um trabalho muito interessante. Rosana, você tem origem europeia? Meus bisavós eram portugueses. Então você poderia ser cidadã portuguesa. Vou atrás. Demorou. Gente, hoje na verdade a gente está recebendo a Francine e o Jorge. Bom dia, Francine, prazer recebê-la. Bom dia, prazer pelo convite, prazer, Rosana, obrigada. A gente agradece Jorge, a presença. bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana, obrigado pelo convite. Olha, na verdade eu quero dar um testemunho pessoal, porque eu da minha família, quando o mês passado eu emiti o meu passaporte italiano, e mandei pro meu filho, né, a foto, ele falou, finalmente, porque ele tinha pela mãe, e ele quando ele tinha 3 anos, ele já tinha o passaporte. Olha e agora só. ele tem 19. Ele falou, eu achei que ele, valeu pai, não, finalmente, ele falou, finalmente. E a gente percebe que tem muita gente que tem a possibilidade da cidadania europeia. Se a gente for numa ordem de grandeza, do número maior, italiano, português, espanhol, Exato, né? exato. E como é que é esse processo? Como é que começa? O que eu tenho que ter e aonde posso procurar se não tenho? Claro. Morreu minha avó, morreu meu bisavô, a família de alguém guardou, se ninguém guardou, tem saída? Tem sim. E Kiko... eu não preciso cortar o Jorge ou você, o Jorge corta você ele, tá? E só compartilhar que as pessoas, elas são cidadãos, né? Como a Rosana, ela é cidadã portuguesa, ela não é reconhecida, né? Então, o consulado precisa reconhecer ela, né? Precisa saber que ela existe, né? No teu caso, o consulado italiano precisava atualizar os seus dados, né? Eu já era cidadão, mas estava tudo desorganizado. Casou, separou, né? Tudo. Tem filhos menores, não tem. Exato. E tem pessoas que nos procuram dessa forma. Francine, eu sou cidadã porque eu tenho sangue italiano, ou português, ou espanhol. Mas eu preciso, né, atualizar junto ao consulado. Como fazer? E daí é o que você nos perguntou. E as certidões? É vasculhar junto com a família, junto com a avó, naquele cafezinho fim de tarde, de sábado, na gaveta, ou também através do Family Search, que é um site gratuito que tem muitas informações dos avós, dos bisavós e por aí vai. Então, esse é o começo, a juntar os documentos de nascimento, casamento e óbito. Isso que vocês fazem no apoio, né? Nós damos esse apoio, esse suporte. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco e nos ajuda, porque hoje a gente não consegue. Eu trabalho há 14 anos com cidadania, então lá atrás eu fui daquela que eu ia no cemitério procurar, então nos órgãos de prefeitura de outras cidades. E hoje a gente não tem mais essa disposição de tempo. E também tem o apoio digital. Sem dúvida, né? A maioria dos clientes que chegam para nós, eles têm muitas informações através do digital. Eu falava para vocês o seguinte, até para quem nos ouve, da minha família, quando todos foram possuindo o reconhecimento da cidadania, meu avô, ele era o único irmão que não tinha nascido na Itália, né? E aí o Jorge me explicou que não importa a quantidade anterior, a linhagem, pode ser tataravô, desde que você tenha essas documentações ligando um a um, você consegue. Mas o meu avô, quando veio ao Brasil muito jovem, ele veio sem registro, não tinha registro. Então foi obrigado a fazer um registro de assentamento, de nascimento dele. Então pegou um amigo que o conhecia ainda vivo, foi testemunhar, aí o juiz lavrou o termo de nascimento, e a partir do nascimento dele, somado aos outros documentos da minha avó, de nascimento, casamento e óbito, aí a família conseguiu nessa linhagem estabelecer, fazer valer o direito que tinha da cidadania, de né? sangue através das certidões. Então é isso que nós fazemos, tanto na espanhola, portuguesa ou na italiana, através. Mas na italiana você falava para mim que ela tem um rito em que você pode levantar nascimento, casamento, óbito. Já na portuguesa não, primeiro é nascimento,
depois é casamento, vai um pedaço por vez, é isso? É desse jeito, Jorge? Isso, Na portuguesa, Kiko, existe a questão da regularização. Então, por exemplo, o seu bisavô é português, né? Então, ele veio pro Brasil solteiro, né? Casou no Brasil, faleceu no Brasil. Então, você primeiro vai regularizar a situação dele perante o consulado. O que é regularizar a situação? É apresentar mesmo as certidões, né? Então ele casou, vai ter que apresentar a certidão do casamento dele, do óbito dele, para depois iniciar a próxima fase. Então o consulado... Qual seria a próxima fase? Seria vamos supor, então é o bisavô. A próxima fase vai ser para o avô, né? Então eu não posso entregar tudo de uma vez só. Exato. Degrau a degrau. Exato, é um passo a passo. Porque o português também, que é complicado da gente, né? Ô, louco. Eles não recebem todo o processo e todo o processo deve ser feito Depois vira passo piada a com passo. Pois Pois é. A gente não fala nada, falar né? nada sobre isso. Mas, na verdade, né, o que o Jorge... gente, faz muito tempo que não tem tanta audiência aqui no YouTube querendo saber do trabalho que você realiza. Que bacana. Tá? Ver como o assunto é interessante, eu sabia disso. Mas eu interrompi vocês, falem. E a questão do português também, existem 2 procedimentos. Nós podemos fazer através do consulado de Portugal em São Paulo, que existe uma demanda maior de tempo. E também existem processos que nós vamos analisar e ver o que é melhor com relação a tempo. Daí nós enviamos para uma advogada em Portugal fazer intermediação diretamente na conservatória. E daí nós ganhamos cerca de alguns meses. Então... E aqui, quanto tempo para sair a portuguesa desde que você tenha todos os documentos? Eu já tenho a próxima etapa, mas não posso entregar. Tenho que primeiro vencer aquela anterior. Se eu tiver tudo, né, até chegar em mim, quanto tempo eu posso tirar um passaporte português? Kiko, olha, isso é bem complexo, porque nós atendemos algumas famílias aqui de Sorocaba, né, para cidadania portuguesa. Então, para nós, ele já chegou, ele querendo pedir, né, a cidadania para ele, né? Tá. Então, nós só emitimos o cartão cidadão para o pai dele, né? E agora estamos fazendo o processo dele. Então, esse processo, ele está levando mais de 1 ano no consulado, sendo muito que ele é mais, filho. Sendo que ele é filho. Só que o que acontece, Kiko, segundo o que o consulado argumenta, a grande demanda, porque veio acontecendo, né, um encavalamento de processos, né, por conta da pandemia, e também a grande demanda de pedidos mesmo, que ela acontece não somente aqui no consulado, mas também lá na conservatória. Então, em Portugal. Exato. Então, assim... Então você não ganha muito, né? Exato, perfeito. Agora, no italiano, tem gente que está entrando com processo lá. Aí ganha preço. Ou aqui, entra com processo. O meu ficou 10 anos, eu acho. Sim, na fila. Aguardando. Então, já o italiano vale a pena, né? Como a fila é de 12 anos e tem 12 anos. 12 anos. E eu falo, Kiko, que a fila vale a pena para aquela pessoa que não tem interesse em trabalhar, morar e estudar, né? No exterior hoje, daqui a 2 anos, por exemplo. Então eu falo, entra na fila, pensa no filho, pensa no neto, entra na fila e esquece. Porque daqui a 12 anos vai ser um investimento maior. Então, vale a pena. Agora, se você pensa em fazer um intercâmbio... É como se fosse previdência privada. Você não vai usar, mas seu filho pode usar, seu neto pode usar rapidamente. Com certeza. Então, vale a pena nesse caso. Entra na fila e a gente super passa as dicas. Entra no site, tem uma aba lá dizendo fila, instruções, preenche formulário, envia por e-mail e aguarda. Só tem que acompanhar. Berço esplêndido daí. Isso, por aí vai. E acompanha ao longo dos anos, porque o que a gente recebe de clientes ou contatos dizendo, Francine, eu perdi a fila. Pois é. Quer economizar com o nosso serviço, perde. O meu caso foi esse. Entramos com uma documentação anteriormente, não era a Galeto, não eram vocês. E daí eu recebi uma carta e parece que eu já estava lá na frente na fila. Eu realmente esperei muitos anos. Sim. Faltou ali só um ajuste, o nosso olhar. Não, faltou a Galeto. Sem vocês eu não tinha conseguido o intento e foi muito rápido, né? Porque eu já havia esperado um tempo e depois com a orientação de vocês foi rápido demais. E quem chega para nós e fala, Francine, eu não quero a fila. Então nós fazemos um processo judicial com base na fila abusiva.
Então, o cliente não precisa ir para a Isso Itália. no italiano. No italiano, não precisa ir para a Itália. Processo lá, nada disso. Não precisa. Então, segue a vida aqui, ajunta os parentes. Quanto mais parentes no processo judicial... Primos, tios, o valor do investimento fica menor. Então, a gente sugere, sim, que entre, né, até 7 a 10 parentes maiores e a gente faz esse processo e nós vamos aguardar. E o que precisa para o judicial? Certidões de nascimento, casamento e óbito. Nós vamos... Vai devagar, repita, por favor. Repita! Repita, Francine. Certidão de nascimento, casamento e óbito. Desde o italiano até chegar no requerente. Então, são vários requerentes, então precisa de todos. Casou em primeiras núpcias, segundas núpcias, precisa também. Teve divórcio, teve adoção, precisa também. A gente precisa comprovar. No meu caso, eu tive uma separação que tinha filhos, então estava no processo, teve que desarquivar o processo para fazer toda, não era só a certidão da separação, era tudo. E uma outra separação, a minha segunda, que foi só no cartório. Essa não precisou, era só a certidão mesmo, que não tinha filho, certidão. Não tinha... Isso, nós também emitimos ela, traduzimos e apostilamos. E então, a gente ajunta todos esses documentos, mais procuração, traduzimos, apostilamos, e nós enviamos para a Itália, acompanhamos o advogado dar entrada judicialmente, e nós vamos acompanhar, através de aplicativo, o andamento do processo judicial. Ou seja, Kiko, em nenhum momento nós deixamos o cliente desamparado. Sabe aquela questão? Contrata um advogado lá na Itália e espera. Não, nós vamos dar esse suporte, essa segurança para essa família. Então, normalmente uma família consiste aí em 4 ou até 10 requerentes maiores. Nós criamos um grupo de apoio, Kiko. Nossa, você me deixou atordoado de tanta informação que você mandava para o meu processo. Vamos tomar um café, Excelsior? Olha, quero agradecer, gente. Você que nos acompanha pelo YouTube, é só entrar Jovem Pan Sorocaba no YouTube, vai lá, segue, bate o joinha e aperta o sininho, porque você vai ser avisado quando a gente tem quando a gente tá no ar. E essa entrevista com o Jorge, que a Francine não deixa falar, a gente vai ter ela separada do jornal como um todo também no YouTube. Você pode depois, qualquer dúvida, consultar esta informação. Vamos a um rápido intervalo com Café Excelsior, produtos da Padaria Real, mas rápido, não é que nem a cidadania italiana que demora 10 anos, vai ser rápido. A gente volta em 4 minutos na sequência do Jornal da Jovem Pan Sorocaba. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei,
toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada. E com certeza ela está sendo incrível. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Park. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. No Tem Mais, você fica sabendo de tudo o que acontece em Sorocaba, no seu bairro e até na sua rua. Agora você já sabe. Acesse temmais.com. Tão sabendo, hein? Amor, vamos jantar fora hoje? Ah, não, amor. Eu faço um jantarzinho aqui em casa pra gente. Tá, mas no final de semana vamos naquele barzinho? Ah, que tal chamarmos a turma pra vir aqui em casa? E fazemos um almoço no Espaço Gourmet. Hein? Está vendo? Quem é cliente Bartz não tem vontade de sair de casa. Agende um horário agora na loja mais próxima de você. Acesse o site www.bartzsorocaba.com.br. Viva sua casa com a Bartz. Há 25 anos construindo histórias que inspiram. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h42, eu repito, 8h42 aqui na Jovem Pan Sorocaba. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan tem o oferecimento de Premodiza pré-moldados e Serviplan. Você quer um plano? A Serviplan Saúde tem todos. Tudo bem, eu estou com o Jorge e a Francine Galeto. E eles fazem um trabalho incrível para você que tem a cidadania, você que tem um histórico familiar português, italiano, que mais? Eu esqueci. Espanhol. Espanhol. Né? Para você, na verdade, se você já é cidadão, juntar todos esses documentos e reconhecer a sua emissão do documento, porque você já é cidadão, né? Mas para isso sempre tem que ter a seguinte situação. Tem do seu avô, esteja ele na ordem que estiver, do avô, tataravô, nascimento, casamento, se casou, se não casou não transmite a linhagem, então tem que ter casado. Se casou e depois o assentamento de morte, o falecimento, são os três pontos cruciais para quaisquer cidadanias, é isso? Quaisquer. Lembrando, Kiko, que o casamento não é obrigatório casar, né? Então, acontecem situações na linhagem de não ter o casamento. A família não casou. Então, daí nós vamos analisar o teor das certidões de acordo com qual cidadania, italiana, portuguesa ou espanhola, e ver como proceder. Né? Então, porque, por exemplo, não tem como fazer uma certidão tardia de casamento. Casar quem não casou, né? Então, vamos supor. Não dá, né? Não dá, né? A não ser que você tenha comprovante de uma união estável. Mas também é difícil, né? Como é que você vai fazer isso? Então, daí nesse caso, às vezes, na certidão de óbito constava eles como solteiros. Então, não precisa casar. Então, a gente vai ter que analisar. Agora, realmente, um nascimento, às vezes tem situações que nós, sim, judicialmente fazemos uma tardia. Ou não tem casado, mas tem filhos.
Então, daí tem os filhos e a gente vai ler nas certidões. As pessoas não são casadas, mas tem filhos. Mas tem filhos. Tem filhos. Quer dizer, tinha um casamento, mas não se formalizava. Exato. Né, a gente chama de filhos fora do casamento. Jorge, uma pergunta para você. Na cidadania italiana, na portuguesa e na espanhola, existe a possibilidade do cônjuge, do cônjuge eu sei que há. E na situação homoafetiva, ela é permitida hoje perante a lei? Sim. Bom, vamos falar aí da italiana, que eu acho que é o carro-chefe, né? É o carro-chefe. E lógico, né? Teve mais imigrantes. Sim, é possível sim. Não faz muito tempo, mas é possível que o cidadão italiano, com seu cônjuge homoafetivo, ele pode pleitear sim o reconhecimento. É a naturalização que chama, né? Desde que os 3 anos de casado, né? Ele vai ter que entrar nessa regrinha, né? Mas tem. E hoje o primordial, Kiko, é a questão do nível do italiano, né? Aliás, do idioma italiano. Então, o cônjuge do cidadão, ele tem que não ter um conhecimento vasto, mas ele tem que ter um conhecimento adequado, fazer uma prova que é o B1, né? Essa prova acontece no Brasil umas 2 vezes por ano. Então ela vai fazer uma aula com... Mas não espera 10 anos, né? Exatamente. É um processo que vai correr depois que você entregou tudo lá no consulado. Você vai aguardar 1 ano e meio, 2 anos. E você é reconhecido, ou aliás, né, convocado para o juramento. Você vai lá jurar bandeira no dia no consulado. Foi um processo que eu fiz para Francine, né? A Francine também tem a cidadania italiana. Ela fez juramento, né, no ano passado. Ela é de 2ª classe? Ela é denorex, parece, mas não é. Olha, se a nossa filha Sofia estivesse por aqui, ela já ia falar, não, minha mãe é descendente de índio, né? Não menosprezando o povo, exatamente, nem um pouco. Mas ela já falaria, né? A Sofia também tem o ar mais sarrista, né? Então provavelmente ela falaria. Pois agora pegamos, ela tava toda empolada, acabou tudo. Minha moral. Mas então isso é possível? Sim, é possível. E normalmente é um processo que não é negado, Kiko, né? Dificilmente é negado. Então, é um processo que você vai fazer e vai. Espanhóis, a gente falou pouco de espanhóis. Conta um pouco do que vocês quiserem sobre a cidadania espanhola. E a gente tem uma baita novidade, né? Nós acompanhamos já há alguns anos que a cidadania espanhola, ela vai mudar. Então, ela está na fase de, acho que, finalização da alteração para uma mudança. Ou seja, hoje a cidadania espanhola, por que a gente fala pouco? Porque a gente faz pouco. Os processos espanhóis hoje somente beneficia filhos de espanhóis. Então, o pai e a mãe nasceu na Espanha. O filho maior de idade tem direito. O neto menor de idade tem direito. E agora, o neto é maior de idade. Como que faz? Nesse caso, hoje, nós não temos como dar entrada no consulado espanhol de São Paulo. Mas está acontecendo uma mudança na lei que em breve vai beneficiar os netos. E por aí chega nos bisnetos, enfim. Então existe essa mudança na lei. Muitas pessoas nos procuram. Francine, para quando isso vai acontecer? Gente, eu já acompanho, são uns 2 anos. Né? Legislação. Então, assim, não tem como, né, a gente se organizar quanto a isso. Mas a gente sabe também que a cidadania espanhola, ela é mais rápida. Então, a gente estima em torno de 8 meses, mais ou menos, para a gente regularizar uma geração. Ou seja, para regularizar o filho, né? Porque a agenda é que é longa. Mas vale a pena o espanhol também acompanhar. Eu ia perguntar se todo esse processo é caro. Eu vou dizer para você que não é caro. Não vou falar quanto paguei, mas não é caro. Kiko, eu sempre falo que é um investimento. Esperei que esse valor fosse mais caro. Até ele é dividido, eu dividi, mas assim, não é nada fora da realidade com aquilo que você tem como pretensão de morar fora, de estudar em qualquer... Eu não preciso mais de visto americano. São mais 180 países que a gente tem acesso. Se eu não me engano, 183 países abertos. Tá no comercial de vocês. Tá na informação que vocês prestam. E Kiko, sabe uma coisa que as pessoas não acompanham? Que assim, eu tenho um canal no YouTube, o qual eu tenho vários vídeos falando da Dinamarca. Galeto Dupla Cidadania. Galeto com 2 T's. Com 2 T's. O qual eu falo sobre a Dinamarca. A Dinamarca é um país... Amo a Dinamarca. Maravilhoso. Que o estudo, faculdade, mestrado e doutorado para o cidadão europeu não paga faculdade. Então, assim... Também tem que falar dinamarquês, é complicado. Kiko, mas as faculdades são em inglês.
Bom, como foi a da minha filha na Itália, foi em inglês. Exato. Você opta por inglês. Você pode optar. Sim, o dinamarquês é complicado, né? O estudo, mas não, as faculdades são em inglês. E eles conversam muito em inglês lá. Olha, eu vou dizer para você que não é complicado. Esse final de semana, a minha filha recebeu alguns amigos de São Paulo, na chácara da avó, e tinha um jovem que ele é de Blumenau, está fazendo INSPER em São Paulo. Ele fala indonês. Olha só. Ele mora na Indonésia, ele fala indonês, fala espanhol, fala inglês, né? Os jovens estão demais, essa é a grande verdade. Não tem limites para eles. Por isso que essa documentação é fundamental para filhos estudarem fora. Exato. E terem uma possibilidade de ter um mundo diferente, né? Ô, Kiko, e sabe aonde eu chego falando da Dinamarca? Eu tive, junto com o Jorge, uma cliente recente que foi para Dinamarca através do programa de Au Pair. Através do programa, ela tendo a residência, porque ela morava numa residência e trabalhava como au pair, ela deu entrada no consulado, nós fizemos a documentação dela, que é a mesma para aqueles que vão dar entrada judicialmente ou para aqueles que ficam na fila do consulado. Nós elaboramos o processo, ela deu entrada e sabe quanto tempo que saiu a cidadania dela? 9 meses. Ou seja, um programa de au pair são 2 anos em torno. E nesse período saiu a cidadania. Conclusão, ela pode, a partir da cidadania, trabalhar, estudar. Qual a cidadania dela? Cidadania italiana, porque na Dinamarca a fila para o consulado italiano são de meses. Ou seja, ela fez um agendamento e entregou a documentação lá. Olha, eu quero até me desculpar aqui com o Marcos Zicuti, que ele falou assim, Walter Lage, que triste comentário, Kiko, sobre a burocracia portuguesa. Não, mas de fato, me desculpo aqui é que sempre existia piada do português, né? Sempre o humor brasileiro, Chico Anísio, sempre teve. Mas é que tem coisas que são engraçadas de você não poder entregar toda a documentação. De uma vez. Entregar de pouco a pouco. Então, que fica aqui as escusas, né? Talvez o comentário realmente tenha sido sem intenção. Sem alguma. Indelicado. Então, fica aqui as minhas honrosas desculpas aos todos os portugueses irmãos, né? Portugueses da onde todos temos uma ligação e um vínculo como país irmão. Fomos colônia. E hoje somos países, né? Há 200 anos fizemos a nossa separação, mas são povos irmãos. Olha, a vereadora Yara Bernardi me fez a seguinte pergunta, eu não sei se vocês terão condições de responder agora, mas a gente vai buscar saber. Bons dias. Pergunta sobre a vinda de português, porque daí é vinda de lá para cá. Tá. Portugueses, judeus, cristãos novos, porque muitos mudaram o nome português. Oliveira... e outras tantas vinham de Israel para Portugal, se convertiam ao cristianismo e mudavam o nome, né? Só que aí me parece uma coisa inversa, né? De lá para cá, não daqui para lá. Não sei se eu entendi, se a Yara quiser reformular a pergunta, mas a pergunta é sobre a vinda de portugueses, judeus, cristãos novos. Ela pede, por favor. Sim, senhora Yara. Olha, de pronto, eu não tenho essa resposta. Eu falo que a cidadania portuguesa, né? A cidadania em geral, elas têm tantos viés que, às vezes, nós recebemos perguntas que, às vezes, a gente precisa realmente conversar um pouco no particular, dar uma pesquisada, porque a gente não tem condições de saber de todos. E esse é um ponto que eu não tenho uma resposta pronta. Não sei se você tem uma resposta pronta. Não, exato. Nós não temos mesmo, né? Nos desculpe aí, mas nós não temos essa resposta, mas podemos pesquisar. Nós temos, como a gente até mencionou aqui, né? Nós temos uma advogada portuguesa, né? Em Portugal, então ela, com certeza, ela vai trazer esclarecimento e a gente manda aqui pra rádio, ou se quiser nos contatar. Uma pergunta vem que eu tô baseado nessa questão da Yara. Existe gente de fora que utiliza o serviço de vocês para a cidadania brasileira? Vocês chegam a fazer? Brasileiro, não. Às vezes é um advogado, parceiro. Sim. E que um cidadão europeu quer a cidadania brasileira. Não. É que a gente não tem tempo para disponibilizar. Então, hoje a gente só realmente foca nas 3 cidadanias. A mais forte é a italiana, mais sem procurada, dúvida, não porque a mais forte, a imigração e devido à imigração italiana, né, ser massiva, né, na época do auge de 1890, então primeiro vem a italiana, a portuguesa e a espanhola. E também, Kiko, falando um pouquinho da portuguesa, eu sou descendente de portuguesa, só que a minha linhagem é de tataravô. Portanto, eu tenho Detalhe, certidão de 1, certidão 2. Só que a portuguesa não beneficia tataraneto.
se comparado ao italiano. Então, por esse motivo até que a gente fez esse comentário sobre a italiana, que ela é um pouquinho mais taxativa nas fases e não beneficia tataraneto. Portanto... Olha, a Yara coloca assim: obter cidadania pelo lado português de nossos avós que vieram para cá perseguidos pela Inquisição. Ah, entendi. É aí a pergunta. Agora ela reformulou. Quer dizer, é português que acabou vindo para o Brasil e agora os netos... Pode neto português? Pode neto. Pode neto, pode bisneto. É que a gente tem que analisar se existe falecimento ou não. Quebra na geração. Vou interromper você. Nós temos o Marcos Alves hoje, a passeata, né? A motociata do presidente Fernando Henrique, olha, presidente Jair Bolsonaro, já muitas motos na frente do aeroporto de Sorocaba. Marcos, é com você. Ok, Francisco Palhato, voltamos a falar ao vivo aqui do aeroporto de Sorocaba. A concentração dos motociclistas, mesmo com chuva, ninguém saiu daqui, Francisco. Um número grande de motociclistas já presentes, muitos ainda chegando. A gente consegue observar aqui de frente do aeroporto de Sorocaba, a Avenida Santos Dumont, com uma movimentação muito grande de motociclistas. Nós temos aqui também as autoridades já presentes. Vamos chegar aqui próximo do prefeito Rodrigo Manga, vamos ver se a gente consegue uma palavrinha com ele também na manhã dessa terça-feira. Dentro de mais alguns minutos, nós teremos a presença do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Estou aqui com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Prefeito, Jovem Pan Sorocaba, bom dia para o senhor. Qual a expectativa dessa motociata aqui em nossa cidade? Bom dia. Uma expectativa, uma alegria muito grande. Você vê que mesmo com o tempo chuvoso, veio uma multidão aí para receber o nosso presidente, o nosso governador Tarcísio, o nosso senador Marcos Pontes, nesse momento de alegria e uma honra para nós receber pela segunda vez, somente no nosso mandato, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer essa motociata, depois um grande comício que será realizado ali na Praça Central, aí nessa candidatura, né, à reeleição do nosso presidente Bolsonaro, igual ao Rodrigo Manga, uma pessoa física. Declaro apoio a esses três grandes nomes, esses três personagens que fazem um esforço tremendo para cuidar da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Pergunta que não quer calar, prefeito. O presidente já chegou em Sorocaba? Não, ainda não. Ele deve pegar o voo daqui a pouquinho, ele vem rápido, porque vem com um jato da campanha, então chega rapidamente aqui para que a gente possa iniciar essa motociata e fazer uma grande festa aqui pela cidade, declarando apoio ao nosso presidente. Qual a orientação que o senhor dá aos motociclistas que irão participar dessa motociata? Uma atenção redobrada devido à chuva, né? A pista ficou molhada. Uma atenção redobrada, com muita calma, tranquilidade, para que tudo venha ocorrer bem. Lógico que nós temos aí todas as equipes preparadas, mas que a gente venha fazer com muito cuidado e cautela para que dê tudo certo. Obrigado pela participação, prefeito. Um abraço. É isso, Francisco. Falamos aqui com o prefeito Rodrigo Manga. Em relação ao trânsito, observava agora aqui nos aplicativos de trânsito, a Avenida Ipanema está com um trânsito carregadíssimo entre a Casa do Cidadão até a chegada à Avenida Angélica. Portanto, você que está na região da Zona Norte, por conta da interdição aqui da Santos Dumont, você vai encontrar dificuldades nas principais vias aqui da Zona Norte. Se puder ficar em casa, ótimo. Se não puder, procure as vias alternativas para não ficar preso no trânsito na manhã desta terça-feira, onde nós teremos a motociata com a presença do presidente da República e também candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. Marcos Alves para o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Muito bem. O Marcos Alves informando, pondo o prefeito Rodrigo Manga, informações da cidade cheia de motociclistas. Vai ser um sucesso, obviamente, a liderança do prefeito Manga é incontestável, vai ser um evento importante. Olha, eu quero agradecer demais, né, a Francine e ao Jorge Galeto, né? Eu acho que tem muito mais coisas para a gente pesquisar. A história dos portugueses, netos de portugueses podem, né? Podem. Só que vão ter que fazer aquela fase. Primeiro o bisavô, depois o avô, espera, daí o avô. Sim. São item a item, pausado, né? Isso. Demora quanto tempo a portuguesa em média? Falando em neto, nós estamos falando aí de uns 2 anos e meio a 3. Quer dizer que a italiana demora muito mais, né?
Se for aquela fila abusiva, sim. Se for o processo judicial, é em torno de 2 anos um processo judicial. Tá aumentando essa história de processo judicial, não tá? Sim, desde a pandemia. Mas eu levanto essa bandeira do judicial há 4 anos. Eu acredito muito no processo judicial e principalmente porque é um juiz que vai conceder a cidadania, se comparado com aqueles que vão para a Itália fixar residência. Mas é um juiz brasileiro nesse caso? Não, no caso é um juiz italiano, porque o processo ele ocorre na corte italiana. Perfeito. Daí você tem um advogado lá para fazer. E nós fazemos todo o acompanhamento até a fase do passaporte final. Muito bem, gente. Olha, obrigado, Jorge. Obrigado, viu? Eu queria falar muito mais com vocês. A gente ainda tem o jornal para continuar aqui, mas sucesso. A gente veio aqui pela quantidade de perguntas, enfim. E depois a gente responde, Kiko, essas perguntas, a Yara. Qual é o telefone de vocês? Vamos lá, pode falar o telefone ou o site? O site é www.galetoduplacidadania.com.br. Da mesma forma no canal no YouTube. O nosso Instagram é @galetocidadania. Galeto 2 T's. 2 T's, por favor. Dá vontade de comer, sabe aquele galeto? E tá tudo bem. De frango. Vamos falar que eu tô sendo inadequada com você, tá? Não, tá tudo bem. Todo mundo todo mundo faz. E quem quiser também salvar o nosso WhatsApp? É o 15 98154 8807. Repita. 15 98154 8807. Muito bem, Jorge, muitíssimo obrigado, viu? A gente tinha muita coisa ainda para falar, mas sabe? Temos horário. Em breve a gente volta a falar, porque prazer imenso. O número de perguntas aqui e de participação é imenso. Viu? Parabéns. E aliás, vocês são parceiros nossos aqui da Jovem Pan. Quem quiser informação, a cidadania portuguesa, cidadania espanhola e cidadania italiana. Um beijo, Cici. Um beijo, o Francine. Um abraço, Jorge. Obrigada. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.